Meus caros irmãos e irmãs, esse final de semana a igreja nos apresenta um evangelho até extenso, mas com muitas pinceladas boas para a nossa vida de cristãos, seguidores do Senhor. Não tem como falar de tudo, mas vamos falar aquilo que penso ser importante para a nossa vida no dia a dia. O Senhor poderia ter enviado todos os discípulos solitários, um por um. Ele teria 72 pregando. Ele envia 2 a 2. Não sei se vocês recordam que os discípulos de Emaús, eles eram também 2. Ou seja, tanto para praticar o bem e permanecer com Cristo, como para praticar o mal e abandoná-lo, sempre tem alguém do nosso lado nos incentivando, seja para permanecer, seja para esmorecer. Por isso é muito importante e nós não podemos brincar com isso. E a maioria das pessoas brincam e levam isso de qualquer jeito. Quais as pessoas que fazem parte da sua vida? A revista Forbes saiu agora uma reportagem que nós somos o espelho das 5 pessoas com quem convivemos mais. Então nós precisamos, não uma questão de discriminação, mas uma questão seletiva para nosso bem-estar e vitória pessoal, selecionar as pessoas que andam passeando no nosso coração. As pessoas às quais abrimos a porta da nossa casa. Porque as pessoas que nós convivemos mais, elas têm o poder, consciente ou inconscientemente, de tirar de nós o que nós temos de melhor ou de nos desanimar do caminho. É por isso que, quando nós lemos aquele texto dos discípulos de Emaús, nós vemos que um discípulo não sai solitariamente. Ele precisa de alguém que o acompanhe, para não falar que ele não está saindo sozinho. E os 2 desanimados vão. E Jesus tem interesse, não é porque eles estão saindo. Jesus não tem interesse o porquê que eles não ficaram. Jesus tem interesse no que eles andam conversando. Quando o Senhor aparece aos 2, ele vai perguntar assim: o que vocês estão conversando pelo caminho? Porque é pela boca que sai a ideia da sua cabeça, que entra no ouvido do outro, para contaminar a cabeça do outro. Porque o terreno de batalha do ser humano, como fala São Paulo, é a mente. Tudo está na nossa cabeça, é aqui que nós temos que vencer. Antes de ser sentimento e atitude, nós temos o pensamento. É por isso que o Senhor escolhe 72 discípulos e os enviam 2 a 2. Um fortalecendo o outro. Um sendo apoio do outro. Um sustentando a missão do outro. É por isso que, quando a questão é de fé, não é bom nós estarmos solitários. Por isso que a comunidade de fé, a comunidade eclesial, ela tem um papel muito importante. É nesse local que nós vamos rezar. É nesse local que nós vamos buscar a bênção, o pão da palavra, o pão da Eucaristia. É na comunidade de fé que batizamos os filhos, que os levamos para a primeira comunhão, para a confissão. Os noivos pedem o matrimônio, os doentes recebem a unção, os que se consagram recebem a ordem, os doentes recebem o sacramento, porque é na comunidade de fé que nós nos encontramos como irmãos de fé. Lá fora, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, você lida diante de tudo quanto é tipo, cada um crê numa coisa. Quando nós nos reunimos numa igreja, claro, continuamos sendo diferentes, mas algo nos une, a nossa fé. Ninguém aqui tem a fé diferente do outro. Nós cremos na mesma coisa e por isso estamos no mesmo lugar. E o Senhor então envia os 2 a 2 à sua frente, ou seja, para preparar o seu caminho. Talvez você se sinta incapaz de pregar Jesus para alguém, de trazer alguém para o Senhor. Então prepare o caminho para que ele chegue mais fácil. Prepare o caminho para que a pessoa não o veja como desconhecido,
Eu digo muito isso. Nós devemos, na nossa casa, semear o Evangelho, assim como se semeia sem querer um milho onde há bastante galinha. Nós, talvez, não tenhamos a facilidade de falar para a nossa família daquilo que nós vivemos na fé. E eu digo muito, leva um panfletinho, larga na mesa. Largue um livro religioso na mesa. Você vai ler um texto bíblico, circula aquele versículo, deixa a Bíblia aberta na mesa com a caneta. Vai que a pessoa passa ali pela sala, para ler a Bíblia, pega aquele folhetinho de uma festa religiosa, um evento, a pessoa vai e ela se encontra com o Senhor. Ou seja, o caminho você preparou, você fez o que podia, você conseguiu mostrar para a pessoa que há outra opção de vida do que o sofrimento que ela vive. Se você tem facilidade, aí o caminho é mais simples. Você chegar para a pessoa e falar do Senhor, falar daquilo que Ele faz na tua vida, falar daquilo que Ele faz na tua história, e chamá-la realmente para esta comunidade que sempre cabe mais um. É por isso que os discípulos, eles vão em 72. Segundo os historiadores daquela época, existiam 72 aldeias onde a palavra não tinha chegado. Então é como se fosse, todos são chamados a crer no Senhor Jesus. Ele chama a todos sem distinção. Não há ninguém que é excluído do banquete. Todos nós somos convidados para o que está nesta mesa. E você veja que o envio do Senhor é depois de uma constatação. A messe é grande, os trabalhadores poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a messe. Não sei se você já leu esse versículo, se você entendeu. O Senhor é quem fala e o Senhor é quem dá. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a messe que é dele. Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos a messe do Senhor, o Senhor quer nos chamar e nos enviar para trabalhar na messe que é dele. Eu vejo algo preocupante, estou falando de nós, no geral. As pessoas têm rezado pouco, não todas as pessoas, mas muitas pessoas têm rezado pouco, e muitas não estão rezando nada. E quando eu falo nada, é nada. É uma missa de final de semana, um olho no relógio já está mais do que suficiente. Por isso as pessoas não conseguem ver as coisas espirituais. As pessoas elas vão vivendo uma vida como se a nossa vida fosse apenas carnal. E ela não vê nada sobrenatural. Graças a Deus, rezar eu rezo muito. Mas se o padre não rezar, fazer uma fechada no teto, né? Se o dono está rezando, eu falei, pode fechar a porta, colocar uma placa, a luz, vem, porque o negócio está ruim. Eu rezo. E eu vejo claramente batalhas espirituais, onde as pessoas acham que é problema de higiene, onde é problema de convivência. O Frei Galvão está próximo a viver uma semana de profunda graça, um derramamento abundante do Espírito Santo. Noites de cura e milagre, que é o cerco de Jericó. Todos ficam esperando esse cerco o ano todo. Já estão confirmadas caravanas de fora, ônibus, estão vindo para Divinópolis, para o povo ficar louco, porque são celebrações maravilhosas. E aqui vai o meu conselho. A liturgia, os acólitos, ministros, acolhida, anjo da guarda, pessoal da cozinha, dízimo, sacristão, rezem. Porque é perto de grandes eventos de fé que o inimigo entra para dividir as equipes. Porque uma igreja forte, equipes fortes, elas preparam o caminho para que o Senhor chegue de maneira mais fácil. Uma pessoa que chega na igreja, um coral bem ensaiado, como o de hoje, muito bonito, o padre, você vê que ele preparou a palavra, o fogo passado, as velas acesas, tudo no lugar. Isso é o caminho, não é o mais importante. O mais importante é a celebração. Se ele tivesse um tambor velho, com uma hóstia partida, e o padre só com uma fitinha, consagrava do mesmo jeito.
Mas o contexto celebrativo é um caminho que facilita o Senhor chegar até você. As pessoas ficam assim: ah, padre, então a equipe fica brigando. Ai, padre, a pessoa não aceitou tal coisa. A pessoa não reza, então ela não vê que ela está sendo usada como arma do inimigo para tirar a paz dos outros, para atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Por isso, quem trabalha na igreja precisa ter uma vida de oração. Porque quem reza tem dificuldade em lidar com quem não reza. Porque em vez da pessoa rezar, ela quer fazer. Aí reúne o povo para fazer, eles querem brigar. Aí quando a briga está pronta, ele chama o padre para resolver o pepino. Não é? Aí está complicado o negócio. Precisamos rezar mais. Quando eu falo rezar mais, não é só que isso ajuda, não. Nós que somos cristãos, nós precisamos de uma vida de oração. Participei há pouco lá das 24 horas com o Padre Osório, e no nosso almoço de domingo, o assunto na mesa foi esse. Se nós não estamos achando que o povo está rezando pouco. Tanto que você pega a homilia final dele, a tese dele foi essa, que as pessoas não rezam. As pessoas buscam quando precisam, mas elas não têm uma vida de intimidade com o Senhor. É diferente você buscar quando precisa e ter uma vida de intimidade com o Senhor. Igreja é igual a nossa casa e não é igual a farmácia. Quem vai na farmácia todo dia? Só quem está doente não melhora. Quem vive buscando na farmácia remédio? Só aquele que está enfermo. Nós buscamos todo dia onde? A nossa casa, a nossa família, o almoço, a nossa cama, as nossas coisas. É de estranhar aquele que mora numa casa e não aparece para dormir. A família toda fica preocupada. Cadê fulano? Ele não chegou ainda não? Porque é uma certeza que ele estará ali sempre. À noite ele vem só quando precisa. Quando ele não tem cama para dormir, ele aparece por aqui. Você vai falar, folgado, né? Está aí saracoteando quando precisa. Não, a família se mostra pelo cotidiano, por aquilo que é todos os dias. A amizade com o Senhor, ela é diária. A amizade com o Senhor não é apenas na missa dominical, aqui é o início, e é um encontro maior, mas é um combustível que nós recebemos para gastar durante a semana com a nossa oração pessoal. Porque senão, quando nós lemos a leitura, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí o que a gente fala? Realmente, é pouco mesmo. Só que você não está vendo que o trabalhador é você. A messe é grande e o trabalhador é pouco, porque você que é trabalhador, não assumiu o seu lugar ainda na missão do Senhor. Você não se coloca como um trabalhador da vinha do Senhor, e Ele envia a todos nós. Repito, eu já falei no início da missa, cada um no seu contexto. No seu contexto de marido, de esposa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, aonde você está. Cada um no seu contexto. Mas nós somos trabalhadores do Senhor. E Ele vai dizer, olha, e o negócio não é fácil. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Santo Agostinho interpreta esse versículo maravilhosamente. Ele dá duas interpretações. Primeira interpretação: você tem uma arma, e a sua arma é a palavra de Deus. E os lobos não querem ouvir a palavra de Deus, porque Deus cuida dos seus cordeiros. Os lobos são os rivais do rebanho. Então, quem é rival do Cristo, com certeza será rival de você. Os seus valores não são os valores dele. O que você acredita não é o que ele acredita. Ele vai querer destruir você para que a mensagem não chegue. Quer dizer, então nós vamos enfrentar dificuldades, batalhas. E ele vai explicar num outro contexto que esses lobos são as pessoas que não ouviram ainda a palavra do Senhor. E que eles têm fome. Não fome de carne, nem de vinho, mas têm fome de Deus. Então, quando nós vamos levar a palavra, eles estão tão famintos que eles virão para nós, não querendo devorar a nós, mas a mensagem que levamos. E nessa guerra, entre querer devorar para matar, ou querer devorar para adquirir o que temos,
nós então temos as marcas do Senhor, que são as cicatrizes. A segunda leitura termina assim, ó: doravante, ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas que são essas? As marcas daquelas tristezas, enfermidades, pecados que já vencemos. Qual é a diferença entre uma cicatriz e uma ferida e um machucado? É uma só. Uma dói, a outra não dói. Se você tem um rasgo na mão, um machucado na perna, está sangrando, alguém vai e cutuca, você vai falar: ai, cutuca não, que dói. Ali vai cicatrizar. Aí vai por cicatrizar, fica a cicatriz. Você toca, cutuca na cicatriz à vontade, não dói nada. Ali já foi uma ferida, não é mais. Mas é um sinal de que você já sofreu. Cicatriz é sinal de que a ferida existiu. As marcas que nós trazemos no nosso corpo espiritual são também cicatrizes. Mas não são cicatrizes de dor, são cicatrizes de amor, de vitória, de superação. Conta-se que lá para o lado da Amazônia, tinha uma mãe colocando colocando lençol no varal. Está colocando lençol, e o menino dela, uns 6, 7 anos, com a varinha, cutucando a água. Aí a mãe falou: sai daí. Olha que o menino virou de costa para sair, apareceu um jacaré. O jacaré foi e pegou no pezinho do menino. E o jacaré foi voltando para a água, levando o menino. A mãe, desesperada, aprontou aquele berreiro, segurou no braço do menino e começou aquela luta. O jacaré de um lado e a mulher do outro. E a mulher gritando, o menino gritando, e a mãe segurando. O pai já veio correndo com uma espingarda, deu um tiro, matou o bicho. Quando o bicho soltou, ó, deu no pé. Corre com o menino para o hospital. Arrumaram, costuraram a perninha dele, também aqueceu para os machucados, passou o remédio. Passada uma semana, as pessoas visitando, estava um menininho lá, com as pernas. Eu pego um comente, né? Mas com a perninha para cima, com os bracinhos esticados, tanto a perninha como o bracinho machucado. Aí o médico que não acompanhou, olhou para ele e disse assim: você tem tantos machucados, tanto na perna como no braço. Esses machucados doeram, hein? São machucados da dor. Eu disse: não, os da dor é lá de baixo. Os daqui do braço é de amor. Os de baixo, o jacaré queria me matar. Os de cima é minha mãe que lutou por mim e ela me salvou. Cicatriz não é a mesma. Ele tinha tanto nas pernas como nos braços. E ele sabia: a das minhas pernas foi de dor, a do meu braço foi de doeu, sangrou. Mas a minha mãe, quais são as marcas que nós trazemos no nosso braço? Que hoje são cicatrizes, mas são marcas que um dia Deus lutou com você. Deus lutou com você. Jesus disse para Pedro: Pedro, esta noite o diabo quis te peneirar, o diabo quis te pegar, mas eu orei. Em outra tradução, eu lutei para que você não esmorecesse a fé. Uma vez você confirmada a tua fé e se manter firme nela, confirme os teus irmãos. Ou seja, Pedro tinha na sua alma cicatrizes de amor por um Deus que lutou por ele. Se Deus fez tudo por nós, qual é o mínimo que nós podemos fazer por ele? Colocarmos a trabalho. Sermos os trabalhadores da vinha do Senhor, colaborando na evangelização. E ele vai dizer que ele tem pressa. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Deve pensando em você ser uma pessoa grossa, não cumprimenta ninguém, fecha a cara, vai embora. Não pode preparar nada, o que aparecer não é isso. A leitura está dizendo que aquele que prepara a mala, que prepara a bolsa, que vai conversando com os outros, ele não chega rápido. O Senhor tem urgência com o chamado.
não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. Em qualquer casa que entrardes, dizei: a paz esteja nesta casa. E essa paz não é sentimento, esta paz é uma pessoa. A paz é o Senhor. Em cada casa que você entrar, leve Jesus. Que as pessoas sintam paz através de você. Se ali tiver gente de paz, a sua paz ficará. Se não tiver, a paz voltará a você. Gente, o que ele está aqui na leitura de maneira velada, mas que nós precisamos saber? Se as pessoas vão nos escutar ou não vão nos escutar. Se as pessoas vão acolher a mensagem ou não vão acolher, isso não é com a gente. Isso é com o Senhor. Nós devemos levá-lo, tanto ele como a sua palavra. Quando Jesus disse para Pedro assim: lança a rede para a água mais profunda. Pedro perguntou: vai pescar ou não vai? Jesus vai falar para ele: não é da sua conta isso aí não. O que é da sua conta, você é o que eu mando. Joga a rede. Você joga a rede. Os peixes deixam, se colocam. Nós ficamos pensando o que fazer e se vai dar certo ou não vai. Isso aí não é com você. Isso é com o Senhor. Você falou de Cristo para alguém. Você abençoou alguém. Você levou a palavra para essa pessoa. A pessoa acolheu, bom para ela. Ela vai traçar o caminho de salvação dela. A pessoa não acolheu, ela criticou você, ela riu de você, ela não te seguiu para o caminho da igreja, não tem problema. O que você desejou para ela, volta para quem? Para você. Ela que perdeu por não aceitar. Nós temos que pôr na cabeça que nós não temos poder de converter ninguém. Nós não temos poder de atrair ninguém para Deus. Deus atrai quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas nós devemos ser um instrumento. Se veio bem, se não veio, está ótimo também. Porque no início da missa nós falamos: bendito seja Deus que nos reuniu. É o amor de Cristo que nos reúne. Nós propomos, nós não impomos. Deus se propõe, Deus não se impõe. Então mostre Deus. Abençoe a pessoa, leve coisa boa. A pessoa gostou, você ganhou o irmão. A pessoa não gostou, tudo de bom volta para você. E no final da leitura, aí vai falar aqui sobre alguns detalhes, que eu não vou entrar, são pormenores, né? Fica na casa de alguém, comer o que tiver, o salário, anunciar o reino, a pessoa que acolher, pensa que não acolher, bate o sapato, até a poeira você não vai levar, né? Essas coisas. Agora o final que é interessante. Eles voltam alegres, porque até os demônios obedecem em nome do Senhor. E Jesus vai dizer isso: olha, não fique alegre porque o demônio está te obedecendo. Fique alegre porque o vosso nome está escrito no céu. O nome de quem? Dos 72. Os 72 eram o quê? Discípulos. Eles eram trabalhadores da vinha. Vou abrir um parênteses rápido, já finalizando, porque tem gente que não sabe. Tem gente que acha que discípulo e apóstolo é a mesma coisa. Aos 12 discípulos, os 12 apóstolos, 70, não é a mesma coisa. Os 12 que Jesus chamou, eles eram discípulos no ato do chamado. E quando são enviados em missão, eles são apóstolos. Esses 72, eles são enviados em missão, mas eles são enviados para proclamar. Eles não tiveram uma formação, eles não andaram com o Senhor. Qual a diferença para guardarem entre apóstolo e discípulo? Apóstolo é aquele que passa por uma formação específica com o Senhor. O Senhor andou com aqueles 12, 3 anos, e os formou durante 3 anos para serem apóstolos. Os discípulos são aqueles que seguem o Senhor, mas não tiveram dele uma formação específica de acordo com aquilo que Jesus fazia e falava, para que eles fossem aprendendo e fossem testemunha deles. Quando o Senhor instituiu a Eucaristia, ele fala para os 12 apóstolos: fazer isto em memória de mim. Ele não falou isso para os 72 discípulos. Os discípulos eram seguidores, os apóstolos eram íntimos a ele. Então essa é a diferença entre apóstolo e discípulo. O apóstolo foi chamado pelo Senhor,
foi preparado para o Senhor e enviado para agir no nome dele. O discípulo é o seguidor, aquele que segue o Cristo andando pelo caminho que ele andou. E aqui, meus irmãos, nós não podemos esquecer do versículo 19, que nós vamos ler juntos. O Evangelho, o versículo 19. É o Senhor falando para mim e para você. Mas desde quando? Desde quando nós somos discípulos dele. Desde quando nós somos trabalhadores da vinha do Senhor. Vamos lá? Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. É a palavra dele para todos nós. Não há mal que toque aquele que serve a Deus. E quando ele fala mal, nesses malzinhos da vida, não. Eu não vou ficar gripado mais. Eu não vou ficar doente. Então os malandros vão me roubar o celular. Não é esse mal, não. O mal aqui é o mal espiritual. É a peçonha e o veneno do demônio. Para acabar com a tua alma, para levar para o fundo do inferno. Esse mal aqui que ele está falando. O ser humano hoje está muito agarrado nos males. Eu fiquei doente. Minha cabeça está doendo. Eu perdi emprego. Eu perdi a minha namorada. Me passei no Enem. Isso aí também é importante. Mas não é esse mal bíblico. Nós estamos falando do mal teológico. É a peçonha do diabo que quer nos roubar das mãos de Deus. Tanto é que aqui quando fala cobra e escorpião, tem gente que acha que é cobra, cobra. Pega na cobra lá, ou então no escorpião mesmo, não é? Não, porque já o Bíblia falou isso, não fala quem foi, não. Não, padre, você fica interpretando a Bíblia demais. A Bíblia tem que ler e interpretar do jeito que está lá. Se está lá, é. Então tá bom. E deu uma cobra? Eu tenho horror de cobra, não tenho horror, não. Você vai pegar a cobra, deixa eu dar uma picada bem dada, vai acontecer, você tem fé. Não, eu falei, não, você não vai interpretar isso não. Você não se interpreta nada. Vamos pegar os escorpiões. Não é isso que está falando. Se você pensa na interpretação, a cobra, ela pica por onde? Pela frente, pela cabeça. O escorpião, por trás. O que a Bíblia fala? O mal pode vir tanto de frente como por trás, que você está protegido. O que é o mal que vem de frente? É o mal que você tem consciência dele. Se vem na sua frente, você está vendo o mal. Então, os males conscientes e mal que alguém deseja para você, que nem você sabe, esse também não vai pegar você. Então, a cobra significa os males que você tem noção, que você está vendo, que você sabe. E o escorpião simboliza aquele que te ataca por trás. A falsidade, a mentira, a pessoa de duas caras, o pecado em si. Quer dizer, nós temos poder sobre essas coisas. Nenhum mal chegará na tua casa, nada vos poderá fazer mal. Mas esse nada vos poderá fazer mal é se você voltar na leitura. Jesus está falando para quem isso aqui? É para todo mundo? Não, para todo mundo não, quer dizer. Não se inclua não. Uma muita gente que está fora disso aí. Ele está falando para quem? Para aqueles que se dispuseram a trabalhar para ele. Aqueles que foram anunciar a palavra. Aqueles que não levaram bolsa, nem alforje, foram acolhidos, curaram os doentes e voltaram felizes que a missão deu fruto. Esta promessa de Deus não é para todos, são para os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da messe. Se eu quero estar debaixo dessa promessa, eu tenho que trabalhar para o Senhor, não ser um espectador, mas ser um colaborador da missão, um trabalhador na messe, fazendo qualquer coisa. Mas o meu interesse é que o meu nome esteja escrito nas mãos de Deus. Tem uma leitura, e ela vai dizer, isso é muito importante, que chegará um tempo, quando nós falecermos, que demore para todos, né? Quando nós chegarmos na frente do Senhor, nem eu que falei não, Jesus que falou. Jesus falou que vai olhar para uns e falar assim, mas quem é que é você? Eu não te conheço. Eu nunca te vi. Mas eu preguei no teu nome. Aí eu curei no teu nome. Eu falei, olha, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade.
Há muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus. Há muitas pessoas que lidam de maneira indigna com as coisas de Deus. E eu penso, não sei se eu estou com a razão ou se eu estou alienado, mas eu penso que a igreja, por mais fiéis, porque a gente não perde fiel. A igreja nunca perdeu fiel. A igreja perde os infiéis. Porque tem gente que gosta da coisa da corda bamba. E eu penso que a igreja tinha que apertar o torniquete. Leis mais duras, apertar o sacramento, falar não. Eu quero casar na igreja. Não, você não vai casar na igreja. Amazia, sono, não vão casar na igreja. Você não tem preparação nenhuma para casar. Você está despreparado espiritualmente para casar na igreja. Eu queria comungar. Você não pode comungar. Está proibido de aproximar da mesa da comunhão. Você é um pecador público, não tem fé nenhuma, participa da missa de qualquer jeito, conversando, namorando, mascando chiclete, mexendo no celular. Você tem digno de estar aqui participando da Eucaristia. Vai batizar o menino, batize você. Batize você. Eu nunca te vi na igreja. Eu nunca vi a sua família na comunidade eclesial. Você não é dos nossos. O batismo é para os nossos, para os católicos praticantes. Você não é católico, meu filho. Vire praticante, nós vamos pensar se nós vamos batizar. Se a igreja não apertar o cerco, nós estamos na água. Porque passou da época da igreja olhar para a qualidade e não se preocupar com a quantidade. Porque o nível está cada vez pior. E eu posso falar que está cada vez pior, talvez você não possa falar. Mas eu posso falar. Por quê, padre? Você é um bonitão. Você pode falar, a gente não pode. Porque você não celebra missa. Você não vê as coisas que eu vejo do altar. É uma falta de noção total com o sagrado. A gente só celebra por amor a Cristo. Porque se fosse por amor à Assembleia, muitas vezes nem missa vocês terão. Porque depois a gente não merece é nada. Mas a gente celebra por caridade. Caridade a Cristo, a igreja que nos salvou, e esperando que se converta uma meia dúzia. Porque a média está de mal a pior. E se quiser, eu faço uma lista do que eu vejo do altar, que vocês duvidam que eu vejo. É fora do comum o padre que você serve surdo, se concentrar no altar, celebra a missa, e como fala o popular, deixa o pau quebrar, deixa a bola lastrar. Aqui não tem uma assembleia menor, a gente ainda celebra com dignidade. Mas é fora do comum as coisas que eu vejo por aí. Nós temos reuniões de padres fechadas com o bispo. Cada padre conta cada coisa. Meu filho, eu acho que até o diabo duvida. Ele não tem condição o que esse povo anda fazendo na igreja. E a minha pergunta é uma só. Eu queria que esse pessoal me respondesse, para não ficar tão bravo que o pessoal acha que eu fico bravo. O que certas pessoas estão fazendo na igreja? Esta é a minha dúvida. Particular, você pode me responder. Pode me responder para o senhor o que eles estão fazendo na igreja. Eu não sei o que eles estão fazendo na igreja. Eu tenho na minha cabeça, eu posso ser até um inocente ou bem alienado. Mas quando eu saio de casa para vir para cá, eu vim fazer o que aqui? Presidir a Eucaristia. Sem padre, não tem missa. Eu vim presidir a Eucaristia. Por vocês e por mim. O sacerdote oferece. Por vocês e por mim. Eu me preparo. Eu rezo. Hoje à tarde eu li os textos bíblicos, li os livros lá sobre a reflexão. Venho para cá com alegria. Celebra a missa, etc. Na minha cabeça, quem vem para a igreja vem para quê? Para celebrar a Eucaristia dominical. Ouvir a palavra, receber a comunhão, você acredita no culto de Cristo, ouvir a pregação do sacerdote, receber as bênçãos da igreja. Estou enganado? É isso ou não é? Porque se não fosse, me se informe, eu saberia o que vocês estão fazendo aqui. É isso ou não é? É isso que deveria ser. Aí eu fico pensando, agora me respondam. Aí eu fico olhando. Tem gente que está na missa, voa a missa inteira. A pessoa fica voando. Ela só se concentra quando o celular dá uma vibradinha, e chegou alguma coisa, e no meio da missa ela vai tirar o celular para olhar. Tem noção nenhuma. Isso é educação também. A educação tem noção, não sabe onde está. Aí tem que olhar o celular. Aí ela se lembra, depois ela fica voando de novo. Né? Casais de namorados, aqui não.
que eu já vi por aí. No meio da missa, trocando carícias. Ô, gente, tem lugar muito mais apropriado para trocar carícias. Um banco, um shopping, é no meio da missa, que o negócio é para trocar carícias, né? Tem hoje em dia nas nossas igrejas a filosofia da vaca malhada. Você conhece qual que é a filosofia da vaca malhada? Não? Ou fica assim para mim aqui, ó. Filosofia da vaca malhada. Na igreja, não tem noção que na igreja não se come, não tem noção nenhuma. Gente do céu. A messe e os trabalhadores rezam ao Senhor da messe para enviar trabalhadores na sua messe. E você seja um trabalhador da messe do Senhor. Se nós, meus irmãos, que conhecemos o Senhor, se nós não levamos a coisa a sério, imagina quem nem aqui vem. Imagina os que nos olham celebrando, o que eles veem? Tem uma historinha, com essa finalizo, historinha simples, Dom Delvino que contava, mas muito bonita. Essa história eu gosto, porque mexe com o testemunho da fé, né? Um dia, nossa, ouviu de padre, a gente acha que é latrina, a gente não tem condição. Uma mulher um dia me falou que me talhou o sangue. Mas comigo é bom, vem andando, sai mancando, né? Dá uma, leva duas. Ah, pai, eu adoro o Papa Francisco. Mas por quê? A pessoa não é na igreja, vai. Quem está adorando o Papa Francisco? Você não é na igreja, vai. Ah, porque o Papa Francisco não xinga ninguém. Aí eu descobri porque que a fofa está postando o Papa Francisco. Porque quando era o Papa Bento XVI, ele pôs uma portaria, que eu não vou contar qual, que ela estava fazendo exatamente o que não podia fazer. Aí ela ficou queimadinha com o Papa, porque o Papa cutucou o pecado dela. Aí não pode cutucar o meu pecado. Eu quero é que ria, passe a mão na minha cabeça, me abençoe e não implique com a minha vida. É um né? Leia lá, Geração Bola de Neve. Quem ficou adulto, 2010, 2000 a 2010. Não pode falar nada, o pessoal se queima, o povo muito mimimi, não quer nada muito sério. Mas Dom José contava uma história que para nós padres é maravilhosa. Contou no retiro. Ele falou que tinha um ladrão que acreditava em nada, tinha fé em nada. E que entrou na igreja para roubar a igreja. Só quando ele estava na igreja para roubar o cofre, o sacristão chegou. E ele, para não ser pego, ele escondeu no confessionário. O sacristão fechou a igreja e foi embora. O cara ficou trancado dentro da igreja. Ele falou assim: ô meu, eu vou sair daqui só amanhã de manhã. O que eu vou fazer aqui a noite toda? Mas eu falei para nós, uma vigília, o cara. Mas o cara não ia casar, não tinha fé. Aí o cara ficou lá com a mão e falou: ah, isso aqui é uma palhaçada. Uma igreja desse tamanho, essas imagens aí olhando para mim, essas caras de tonto, essas luzinhas acesas, não sei. Isso aqui ninguém acredita em nada disso. Isso aqui é de dia. O pessoal gosta de aparecer para os outros, ficar levantando mão, ficar fazendo sermão. Se padre também deve ter fé, é porcaria, não. Você deve ser um artista, é um safado de primeiro. Nisso o padre tinha celebrado, foi celebrar na roça, uma comunidade rural, e sobrou a Eucaristia. Então ele entrou na igreja para guardar o Santíssimo. O ladrão, para não ser pego, isso é a história do José Delvino, ele escondeu no confessionário, abriu a cortininha assim, ó, e ficou olhando o que o padre ia fazer. Aí o padre entrou com o Santíssimo, naquela piedade, cantando: bendito, só o padre sozinho, bendito, louvado seja. Aí deu um beijinho no Santíssimo, abriu o corporal, ajoelhou, acendeu 2 velhinhas, abriu o sacrário, colocou a teca, graças louvor, teca, aquela, quem não sabe, teca, aquela vasilhinha de metal que nós temos pequenininha, que cabe um pouquinho, que os filhos levam a comunhão dos doentes, chama teca isso. Colocou a teca, graças louvor a todo momento, ao Santíssimo Cristo Sacramento, graças louvor a todo momento, Pai nosso que está no céu. No meio de tudo, meu filho, o cara lá meteu o pé na porta do confessionário e gritou assim: eu creio! O padre morreu, eu tinha morrido, meu Deus, é um anjo! Vamos lá, olha que susto, só de contar a história é um susto. Eu creio! O padre levou que susto. Que isso, meu filho? O que você está fazendo aqui dentro? Ô padre, me dá o seu perdão, eu sou um bandido safado, não tinha fé não, mas agora eu quero que o senhor me ensina como que eu amo a Jesus. O padre, o que aconteceu? Que você deu esse berro e creio? Ou não? Você está na igreja domingo, no meio daquele povão,
levantar braço, bater palma, ajoelhar, todo mundo faz, porque não vai aparecer para os outros. Mas o senhor aqui dentro, sozinho, sem ninguém vendo, cantando, ajoelhado, beijando o Santíssimo, com o braço para o alto, sem querer mesmo. Eu quero. Você entendeu, gente? Então você quer que desenhe a história? É uma coisa simples. O que a historinha está nos passando? As pessoas que não creem, elas estão olhando as que dizem crer. E qual é a mensagem que nós passamos para elas? Qual que é a mensagem que nós estamos passando para o mundo que cremos ao Senhor Jesus? E só para finalizar, eu falei 3 vezes, mas é agora vai mesmo. Quanto o padre, como eu fiquei bravo aqui, eu não estou pedindo respeito a mim, não. Eu não. Porque eu estou aqui hoje, eu vou ver outro padre, eu vou para o morro, vou para o céu. Daqui a pouco você está aqui usando, né? Não é para o padre, não. Nós, quando vamos à casa do Senhor, o nosso respeito é para com aquele que é a palavra e para com aquele que é a Eucaristia. Esse parênteses é importante eu fazer. Não, eu fui na missa hoje, o padre estava nervoso lá, que ninguém respeita ele. Não é a mim, não. Ninguém precisa me respeitar. Respeite o Senhor. Respeite o lugar que nós estamos e a cerimônia que nós estamos fazendo. É claro, meus irmãos, que você não é bobo, né? Eu não vou duvidar do seu QI, não. Quando o padre fala isso aqui, 99,9% está no caminho. Eu sei que quem vem aqui crê mesmo, mas tem aqueles mais desinformados que tem que entrar no caminho com aqueles que já estão no caminho. Então vamos fazer desse lugar um lugar de culto, um lugar de adoração. É tão bom quando você frequenta uma comunidade que as pessoas rezam, que as pessoas são de fé, as pessoas te acolhem, você sai saciado da missa, você sai abençoado da Eucaristia. Eu quero que todos sintam o que nós já vivemos juntos, tantos momentos maravilhosos de espiritualidade. Então vamos sair da nossa casa com essa noção: eu estou indo me encontrar com o Senhor. Ele me convidou e eu vou porque eu o amo. E a minha presença na igreja deve honrar a divindade que ali está. Né? Vamos pegar o nosso folhetinho. E tem 3, 4 atos aí que é importante. Você não precisa saber de cor, mas depois você pode recordar esse pedacinho e mandar plastificar. Lá está na abertura aí, na capa da frente. 3 atos. Olha o que nós precisamos ter na missa. Vamos lá, quem mata a charada? Nós precisamos ter na missa 4 atitudes. Primeiro, uma atitude de fé. Segundo, adoração. É isso que está faltando, ó. É isso que o padre fica bravo. Adoração. E outra, eu sei que a maioria aí joga no meu time. Os que ficaram carregados com o nariz torcidinho aí, crente, esse padre fala esse negócio, você que está errado, meu filho. Você tem que louvar a Deus por você ter na sua comunidade um padre, modéstia à parte, zeloso e que preocupa com a tua salvação e leva a coisa certa. Porque hoje em dia parece que o importante é agradar os outros. Não, nós temos que agradar ao coração de Deus. Louve a Deus, não sou eu não, tem muito padre bom. Tem muito padre zeloso pelas coisas de Deus, as coisas do altar. Se a gente não defender as coisas da igreja, quem defenderá? Nós somos ministros para isso, né? Então, adoração. Terceiro, um ato de... O que é esperança? A certeza de que vai dar certo. A incerteza de que eu não estou sozinho. E no final, um ato de... São esses 4 atos que eram ensinados na catequese. Hoje em dia fica vendo filminho, né? Mas quando se ensinava a catequese, as crianças sabiam esses 4 atos de cor. Vamos rezar na nossa catequese. Ato de esperança. Todo mundo rezava. Você chega hoje com um cristão praticante, um católico, de 20 anos de idade. Reza para mim o ato de esperança. O que é? Nunca ouviu falar. Então nós estamos perdendo aquilo que é nosso. Vá lá no meu Instagram e assista lá, quem não viu, aquele filminho da escola salesiana, lá em Curitiba. Eu estive lá com a irmã, fiquei impressionado. A escola, se eu tivesse um filho, queria que estudasse. Uma escola católica mesmo. A irmã tem na sala dela um equipamento de som. Hora que os alunos vão para a sala, de manhã e de tarde. Está lá no meu Instagram. A irmã liga o microfone, aí toda a sala tem uma caixa de som. Aí a irmã fala assim:
Oração de início das aulas. Todo mundo de pé, 800 alunos, todos de pé, a professora de pé, todos católicos, com o texto na mão, e a irmã começa: Senhor Jesus, e ela para, a escola toda, nós oferecemos esse dia de estudo, que a minha presença, para a honra e glória do teu nome, venha Espírito Santo, ilumina a minha inteligência, para que com amor, santidade e esperança, eu aprenda a cultura livresca e me relacionar com meus irmãos. A irmã diz, nas intenções do Santo Padre, Papa Francisco, na intenção da nossa Arquidiocese de Curitiba, rezemos, a escola toda, Ave Maria. Ah, não, pode rezar Ave Maria, porque tem gente que não crê. Então, eu estudei outra escola, meu filho, a escola é católica. Se é católica, nós não queremos Ave Maria. Vai rezar o quê? Aí tem muita escola católica, eu não vejo nada de católica. Então tira a palavra católica, muda, põe outra. Se é católica, vamos ser de verdade. Está lá no meu Instagram, vai lá e vê um videozinho que você vai gostar. Vamos rezar então? Nós vamos rezar todos agora não. Vamos rezar o ato de fé e durante a missa nós vamos rezando os outros atos aqui. Então vamos aí. Ato de fé. Ó Jesus, Deus e homem verdadeiro, creio firmemente que com o nosso amor e para ser o alimento da nossa alma, prestais o Santíssimo Sacramento do altar, tão real e perfeitamente como estais no céu. amém.